Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cintia Ayala, eu sou dentista, trabalho com estética e dou aula de toxina botulínica e preenchimento. E a ideia de fazer esse canal foi justamente para conseguir responder algumas dúvidas que eu vejo que são um pouco recorrentes com os alunos e com o pessoal que começa a fazer uma aplicação de toxina botulínica, tá? Eu acredito que o principal problema e o maior medo é realmente fazer uma ptose de pálpebra. O que é a ptose de pálpebra? É quando acontece de cair a pelezinha do olho, que ninguém quer, nem gostaria de deixar o seu paciente assim, né? Então eu vou usar a Fran, que é a minha auxiliar de consultório, para conseguir fazer a marcação nelas e vocês poderem acessar sempre que necessário. A primeira coisa que vocês têm que fazer é olhar o paciente bem de frente e localizar a linha da pupila dele, tá? Não tenham vergonha de marcar. Eu até hoje marco e eu acho que quando a gente começa a negligenciar alguns passos é quando os erros começam e tem maior probabilidade de acontecer. Depois de marcar a linha bipupilar, a gente tem que mais ou menos colocar e imaginar como se fosse 1,5 cm acima da sobrancelha. Coloca o dedo e faz a marcação. Coloca o dedo e faz a marcação. Esta região aqui é a região que a gente tem que ter o maior cuidado, tá? De preferência, não entrar com a toxina nesta região. Também não adianta a gente fazer a região dos corrugadores na hora de fazer a glabela e a inclinação da injeção ser ao contrário ou entrar muito nessa linha que a gente não quer de forma alguma fazer com que a toxina entre. Então, na hora de cuidar a angulação da aplicação da injeção, ela nunca pode ser para baixo nem ultrapassar essa linha da pupila. Em mulher, geralmente a gente quer erguer um pouquinho a sobrancelha. Uma das características da beleza feminina é uma distância entre o canto do olho e o canto externo da sobrancelha maior. Quando a gente consegue fazer isso com a toxina, fica um olhar mais jovial, um olhar alerta, mais jovem, né? Quando a gente quer esse objetivo, a gente geralmente não pode colocar toxina depois da linha da pupila. A gente concentra a nossa aplicação nesta região. Quando a paciente já tem uma sobrancelha elevada ou é homem e a gente já não quer correr o risco de fazer a elevação da sobrancelha, aí sim, nós fazemos uma marcação depois da linha da pupila. Que seria mais ou menos, se a gente fizesse um X nesse local, seria mais ou menos bem no centro desse X. Um dos cuidados também que a gente tem que ter para evitar a ptose da sobrancelha é não usar uma agulha muito longa e no momento que tu colocar na região da glabela, essa agulha pode passar da linha da pupila. A gente tem que colocar uma agulha menor e cuidar também a angulação da aplicação da injeção. Nunca colocando em direção ao olho, porque a gente sabe que a toxina ela tem uma dispersão de mais ou menos 2 a 3 centímetros, como se fosse uma moeda. Quanto maior a diluição, maior a dispersão também. Então, em alguns locais onde a gente gostaria que não houvesse dispersão, o ideal seria a gente diluir a toxina em menor quantidade de soro possível. Por exemplo, quando eu vou fazer toxina para o masseter e para bruxismo, preferencialmente eu diluo a toxina a 1 ml. A diluição especificamente a gente vai falar sobre num outro momento. Mas eu tô só dando a sugestão para vocês, que quando a gente quer evitar que a toxina se disperse demais, a gente dilui ela em menos quantidade de líquido. Então, por exemplo, no masseter, como eu estava falando, que eu quero aliviar o bruxismo, mas ao mesmo tempo eu quero evitar
que essa toxina vá para algum músculo do sorriso e mude o sorriso do paciente, nesse local eu vou diluir a toxina em menor quantidade de líquido. Assim como seria o ideal também na glabela. Quanto menor o líquido, né, menor a dispersão. Então, preferencialmente, para o bruxismo e para a glabela, eu prefiro diluir a toxina em uma quantidade menor de líquido, mais ou menos 1 ml. Então, lembrando que são pequenos e mínimos detalhes, muitas vezes, que a gente acaba na correria, no dia a dia, do consultório, que a gente, né, nosso tempo é super apertado, a gente está sempre tentando fazer um bom trabalho, mas ao mesmo tempo em menor tempo, porque a gente está no consultório, né, para ganhar dinheiro, então o tempo também é dinheiro. Só que são pequenos detalhes que muitas vezes a gente pode negligenciar e levar ao fracasso da nossa aplicação. Explicar, mostrar para o paciente, lembrando que tudo que tu falares antes da aplicação, o paciente vai entender. Então mostra para o paciente se ele tiver alguma simetria de face anterior já, porque muitas vezes o paciente nunca percebeu isso e no momento que ele faz a aplicação de toxina, ele começa a se olhar no espelho para ver o resultado do que ele fez, na ansiedade, e começa a perceber que tem alguma simetria de face. E pode acontecer, né, do paciente achar que foi o profissional que acabou fazendo aquela simetria. Então, tudo que tu puder explicar para o paciente antes, melhor. Tudo que tu explicares depois do acontecido, o paciente pode pensar que foi, infelizmente, uma desculpa, né? E a gente acaba, muitas vezes, esquecendo algumas coisas no dia a dia do consultório da gente. A ideia, né, gente, não é dar uma aula, é só responder algumas e eventuais dúvidas. Eu super aceito sugestões do que vocês gostariam que eu, de repente, eu falasse. Convido a todos a curtir, né, e me seguir no meu canal do YouTube. Eu tô me achando muito chique com esse canal. E nas redes sociais também, no meu Instagram, Cintia Ayala, no Facebook, tem a minha página pessoal, que é Cintia Ayala, e a página do consultório. Gostaria de ver todos vocês participando comigo e sempre que possível eu vou estar tentando ajudar vocês a responder eventuais dúvidas. Obrigada pela atenção de vocês, pelos minutinhos que vocês ficaram aqui me acompanhando e até uma próxima vez.